Senhor, ó Deus amado, teu amado, foge nós, Senhor, meu Pai, nesse lugar, Senhor, meu Pai, ó Deus amado, entrega em tuas mãos, meu Pai, em nome do Senhor, meu Pai, ouve, Senhor, a tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Fica ligado, porque é verdade, a batalha espiritual é visível. Aleluia. O inimigo não queria de modo nenhum que a gente chegasse aqui, a gente foi parar lá embaixo. Meu Deus. E o nome da rua era o nome da rua que ela me deu. Mas tá tudo certo, né? A gente sabe, a gente segue o caminho, porque o inimigo ele faz, ele arma, ele arquiteta, mas independente do que ele faça, Deus sempre joga por terra. Aleluia. Porque a vontade de Deus sempre vai prevalecer. O homem querendo ou não, o diabo querendo ou não, o espírito maligno querendo ou não, Deus sempre vai prevalecer. A palavra, como diz o tema lá em Jeremias capítulo 19, vou estar lendo no versículo 1 e 2. Jeremias capítulo 19, versículo 1 e 2. Aqueles que já estiverem na palavra digam amém. Aqueles que estiverem procurando eu espero, para que vocês possam entender o que o Senhor está falando. Aleluia. Jeremias capítulo 19, versículo 2. E o epígrafe do texto vai dizer: a botija quebrada, ou o jarro quebrado. Amém? Amém. E vai dizer assim, ó: assim diz o Senhor, vai e compra uma botija de oleiro, e leva contigo alguns dos anciões do povo, e dos anciões dos sacerdotes. Sai ao vale do filho de Hinnom, que está à entrada da porta do oleiro, e apregou ali as palavras que eu disser. E disse: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá, e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei mal sobre esse lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos. Podem se assentar glorificando o nome do Senhor? Aleluia. Aí no versículo 10 vai dizer bem assim, ó: então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo. Glória a Deus. Essa palavra é muito interessante. Peço que você preste atenção na palavra para que você possa entender o que Deus está querendo dizer para você. A palavra é muito interessante, por quê? Porque Deus ele vai virar para o profeta Jeremias, e a primeira coisa que ele vai falar, Jeremias, antes de ele abrir a boca, ele vai falar: assim diz o Senhor. Por quê? Porque quem está falando não é mais o homem. Quando Jeremias está falando assim diz o Senhor, ele está tirando dele da reta. Ó, não é da minha boca que está saindo, não é do meu nome que eu estou falando, mas é o Senhor que está falando com vocês. Então eu quero que vocês entendam agora que assim como Jeremias falou, eu vou falar: assim diz o Senhor. Não sou eu quem estou falando, não sou eu quem estou pregando, não sou eu quem estou anunciando. A palavra não é minha, eu não sou autor, é o Senhor quem está falando com a igreja. E qual a ordem de Jeremias? Jeremias vai receber a ordem de Deus e vai falar: Jeremias, vai e compra um jarro do oleiro. Aleluia. Essa parte me chama a atenção, por quê? Porque o jarro é do oleiro. Aleluia. Aí Deus falou comigo: meu filho, ó, não importa qual é o vaso, não importa se é pequeno, se é grande, se é largo, se é fino, se é do oleiro é meu. Por quê? Porque é o oleiro que escolhe a massa, é o oleiro quem tira o carrapicho, é ele quem tira a sujeira, é ele quem tira o que não presta, é ele quem bota na roda para girar, é ele quem amassa a massa, é ele quem dá a forma ao vaso. Aleluia. Então o que isso quer dizer? O vaso é dele. E se o vaso pertence a Deus, Deus trata do jeito que Ele quer, Deus molda do jeito que Ele quer, Deus faz do jeito que Ele quer, e Deus vai usar do jeito que Ele quer. Tem um vaso que é para honra, tem vaso que é para azeite, tem vaso que é para perfume, tem vaso que é para aroma, e tem vaso que é para flor, mas também tem vaso que é para jogar lixo. É, meu Deus. Cada um tem um desígnio na mão de Deus. Deus chamou cada um para um propósito, cada um tem uma missão, cada um é usado dentro de uma maneira na mão do Senhor. Então o que o Senhor está falando com Jeremias? Vai e compra, chama os anciões. Por quê? Porque os mais velhos eles tendem a ouvir melhor, porque são mais sábios, eles viveram mais, então eles são mais prudentes de ouvir a palavra de Deus e serviriam como testemunha. E aí ele leva e ele vai para a porta do oleiro.
Chegando na porta do oleiro, ele vai chegar no Vale de Inom. E o que a palavra aqui quer dizer? A palavra do Senhor vai dizer que a palavra é mencionada a Judá e Jerusalém. Por quê? Porque eles pecaram e desobedeceram a ordem do Senhor. Por conta disso, o profeta vai falar com eles em nome do Senhor. E a palavra fala que o vaso representa o povo de Deus. Aqui, quando eu falo vaso, eu estou falando do povo de Deus. E quando eu falo que o vaso representa o povo de Deus, o vaso que o profeta Jeremias vai comprar é um vaso caro. É um vaso difícil de se moldar. É um vaso difícil de modelar. É um vaso delicado. O que isso quer dizer? O povo de Israel é um vaso difícil de se moldar. Por quê? Porque é um povo obstinado. É um povo rebelde. É um povo que não presta atenção na palavra de Deus. É um povo que não obedece. Então o que o Senhor está falando? O meu vaso que eu uso, muitas vezes, ele é complicado de moldar. Às vezes ele tem que apertar com mais força. Às vezes ele tem que amassar com mais força. Às vezes a massa não quer ficar do jeito que ele quer. Aí ele tem que amassar para ela ficar do jeito que ele quer. Por quê? Porque Deus está querendo assim. Aí o vaso está querendo de outro jeito. Meu Deus. Às vezes Deus quer você nessa posição, mas aí você quer botar um pouquinho pro ladinho. Aí Deus está falando, não. Lá é outro, eu quero você assim. A forma, o teu formato é assim. O teu lugar vai ser aqui. Eu vou te usar assim e assim. Aleluia. Só que aí tem o crente que ele pensa que se manda. Eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero, eu falo aquilo que eu quiser, eu vou quando eu quero, eu falo. Não, tá pensando que é gente. Não. Ei, na casa do Senhor não tem de qualquer maneira. Quer servir ao Senhor? Tu vai aonde Ele quer, tu faz o que Ele quer, tu anda onde Ele quer e tu pisa onde Ele quer. Aleluia. É assim que tu serve Deus. Não é quando você quer, não. É na hora que Deus mandar. Levanta e vai. Eu e minha mãe, quando a gente estava andando, o pé dela encheu de poeira. Aí eu lembrei no tempo antigo. Por quê? Porque no tempo antigo eles iam caminhando. Meu Deus. Aí era Deus falar, ei, agora levanta e vai. Eles tinham que levantar e caminhar. Mas Senhor, a viagem é longa, não quero saber, eu quero que tu vá. Mas Senhor, o caminho é difícil, não quero saber, eu quero que tu vá. Mas Senhor, tem vale, tem caminho, não tem problema, tu vai andar por aí mesmo. Se tiver que passar pelo vale, vai passar. Se tiver que passar pela pedra, vai passar. Se tiver que passar pelo espinho, vai ter que passar. Por quê? Porque o caminho ele não vai mudar. O caminho ainda continua sendo estreito. Aleluia. Então você vai andar por onde Deus quer que ande. E não da forma que você quer. E estudando a palavra, eu falei que o vaso é difícil de se montar. Aí o Senhor ele me lembrou de uma palavra que eu gosto muito, que vai falar que nós na Bíblia somos retratados como a árvore de acácia, como os zambuzeiros bravos. Por quê? Porque eu vou te explicar. A madeira de acácia, ela é pesada, ela é bruta e também é dura. A madeira de acácia, ela é torta e espinhosa. Aí isso me chama a atenção. Por quê? Porque quando a madeira é bruta, pesada, dura, torta e espinhosa, o carpinteiro, o marceneiro, ele não gosta de usar madeira assim. Por quê? Porque vai dar trabalho. Por quê? Porque vai ter que moldar, não vai ficar da forma que ele quer. Aí então muito marceneiro não usa. O marceneiro não compra, o carpinteiro não quer investir. Por quê? Porque quase ninguém comprava aquela madeira. Por quê? Guarde essa palavra, quase ninguém comprava aquela madeira. Por que não comprava, Alejandro? Porque além de ela ser pesada, além de ela ser dura, além de ela ser torta e espinhosa, ela era feia. E quando a madeira é feia, ela não chama atenção. Então para o carpinteiro, uma madeira que não chama atenção, ele pode fazer a melhor arte, porque não vai chamar a atenção dos compradores. Aleluia. Então o que o carpinteiro vai designar? Ele vai olhar para a madeira de acácia e vai falar, ela não serve para mim. Essa madeira é inútil e sem valor. Então a madeira, ele o quê? Não quero essa. Aí isso que eu falei, mas aí eu virei e olhando para a palavra falei assim, aí eu virei e falei, graças a Deus. Por que graças a Deus? A madeira é feia, a madeira é bruta, a madeira é torta, eu estou dando graças a Deus. Por quê? Porque melhor do que chamar a atenção do homem é chamar a atenção de Deus. Melhor do que você brilhar para o mundo é você estar brilhante para Deus. Você pode ser torto, pode ser duro, pode ser feio, a madeira pode ter uma curvatura meio estranha, mas aí o homem está falando, eu não quero, eu não vou investir, eu não vou usar. Às vezes a pessoa está tão preocupada em honrar o homem, em chamar a atenção do homem, de vez chamar a atenção de Deus. A palavra do Senhor vai falar de um homem chamado Zaqueu, pequeno de estatura.
Zaqueu, ele não tinha altura, ele não conseguia ver Jesus. Só que vai arder no coração dele: eu quero ver Jesus, eu preciso ver Jesus. E a palavra fala que ele vai subir numa árvore espinhosa. E aí ele vai, o que me chama a atenção ele era chefe dos publicanos. Ele estava subindo a árvore, conjecturando. A pessoa não gostava desse tipo de gente. Por quê? Porque roubava quando eles iam cobrar. Então, conjecturando, Zaqueu está subindo e o povo está falando: desce daí. Aleluia. Zaqueu está subindo e o povo está falando: volta para tua casa, vai fazer o que aqui? O mestre não quer ver você não, o mestre não quer você. Ei, aqui não é o teu lugar. Aí só que ele não parou de subir, ele não parou de caminhar, ele não parou de andar. Se lembra do céu de Jericó? E Jericó estava falando: Jesus é o filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí o povo vai virar: e para de clamar, para de falar, para de chamar o mestre. Por quê? Porque o mestre não quer ver você não. Ei, o mestre não anda com gente como você, o mestre não quer gente como você. Aí a palavra fala que quanto mais eles mandavam calar a boca, mais ele gritava. Aleluia. O que eu quero dizer para você: quanto mais mandarem você parar, mais você caminha. Aleluia. Quanto mais mandarem você voltar, mais você vai caminhar. Quanto mais mandarem você largar a rede, mais você vai puxar. Quanto mais falarem que não vai dar certo, mais você vai insistir. Por quê? Porque na insistência o povo não queria Zaqueu lá, mas a palavra do Senhor vai falar que Jesus chegou e fala: desce, porque hoje eu vou ir na tua casa. Hoje me convém habitar em sua casa, entrar em tua casa. Olha só, a insistência trouxe salvação para a casa de Zaqueu. O que eu estou querendo dizer para você: insiste mais um pouquinho. Ei, caminha mais um pouquinho, mas é caminhar na reta que o Senhor quer que você ande. É andar onde Deus quer, é fazer o que Deus quer. Por quê? Porque fazendo isso, uma hora ou outra a salvação vai chegar. E voltando para a palavra, eu falei que a madeira ela é bruta. A madeira é feia e torta. E aí, voltando para a palavra do Senhor vai falar que eu acabei de falar, que o povo vai virar para a madeira e vai falar: não quero, para mim não serve, para mim não presta, eu não quero usar. Só que isso me chama a atenção: como que para o carpinteiro que sabe mexer com a madeira não presta e para Deus está prestando? Como que para o homem não serve, mas para Deus está servindo? É simples. Por quê? Porque quando o homem vai olhar para a madeira, quando o homem olha para você, ele só procura o defeito. Ele quer ver aonde você erra, aonde você está defeito, aonde você faz errado. Por quê? Porque a ideia do homem é procurar só o nosso defeito. E quando a pessoa procura só o defeito, ela jamais vai achar uma qualidade. Ela jamais vai encontrar um valor. Ela jamais vai encontrar algo que você possa fazer. Então a pessoa, muitas vezes o homem, olha pra gente buscando um defeito, buscando algo mal para nos acusar. Mas é isso que me chama a atenção: enquanto o homem está procurando defeito, falando que não presta, Deus está enxergando qualidade na madeira. Enquanto o homem está falando que não serve para ele, Deus está falando: mas eu estou vendo qualidade aí dentro, eu estou vendo valor nessa madeira, eu estou vendo valor no vaso, eu estou vendo valor no jarro. Porque para o homem pode até não prestar, para o homem pode até não ter valor, mas na minha mão vai servir, na minha mão vai prestar. Por que na mão dele? Porque ele é especialista em mexer com madeira e em mexer com vaso. E a madeira pode ser torta, pode ser dura, pode ser feia, pode ser defeituosa, mas quando passa pela mão do oleiro, quando passa pela mão do Senhor, que é carpinteiro dos carpinteiros, ele vai deixar do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Aí a palavra do Senhor vai falar que algo em mais vai me chamar a atenção nessa madeira. Aqui estudando, eu estou falando de madeira, porque você vai entender. Aí a palavra do Senhor vai falar que essa madeira de acácia, ela é recoberta com uma casca dura preta, uma casca bem resistente. Aí a palavra fala que por ela ser revestida com essa casca dura e resistente, ela se tornou imune à tempestade, ela se tornou imune ao tempo caloroso, ao tempo tempestuoso e ao calor. E além disso, ela se tornou imune aos insetos. Cupim não mata, inseto não come. Aí isso me chamou a atenção. Por quê? Porque a palavra fala que ela é recoberta. O que é recobrir? É revestir
revestir. Além de a madeira ser dura, além de ela estar coberta por dentro forte, firme, por fora ela ainda está revestida. O que quer dizer? Ei, para você ficar firme na presença do Senhor, a palavra do Senhor vai falar, antes da gente se revestir com as armaduras celestiais, vestivos da verdade. Então primeiro a gente se veste e depois a gente se reveste. Por quê? Porque quando a gente está vestido com a verdade, quando a gente está vestido com a justiça, quando a gente está vestido com a pureza, aí a gente se reveste. Por quê? Porque só uma armadura não dá certo, tem que se revestir por dentro e por fora. Aí você vai colocar o capacete da salvação, vai colocar a couraça da justiça, vai colocar a bota da preparação do evangelho da paz, vai colocar o cinto da verdade, vai colocar o escudo da fé, vai colocar a espada na mão. Por quê? Porque quando você está revestido com as armaduras celestiais, o mal não toca, a seta não atinge, a flecha não acerta, a praga não chega na casa, o filho não cai. Por quê? Porque você está revestido. Quando você está revestido, o mal não toca. Eu falei o que? O inseto não tocava na madeira. Aonde você vê um cupim não conseguindo comer madeira? Não consegue, sabe por quê? Porque além que a natureza do cupim é comer madeira e ele não consegue, a natureza do diabo é simples, é matar, roubar e destruir. Mas sabe por que você está de pé? Sabe por que o diabo não te matou, não te destruiu e não roubou você? É porque você está coberto com o sangue do Senhor Jesus Cristo. É porque você está revestido, você sai de casa falando, Senhor, me guarda pela direita e pela esquerda, me guarda por de frente e por de trás, me guarda por de cima e por de baixo. O inimigo até tenta, mas você não está sentindo. Sabe por que você não está sentindo? É porque você está revestido. O inimigo taca a flecha não atinge. O inimigo bota o pé para cair, mas não cai. O inimigo cava a cova, você não vai cair. Por quê? Porque Deus não vai deixar. Isso é ser revestido. Isso é andar no caminho de Deus. O inimigo ele pode fazer o que ele quiser, mas não vai conseguir tocar. Aleluia. A árvore ficava no pior lugar, no pior cenário. Mas o interessante disso tudo é, a palavra que eu falei para vocês, a árvore ela não chama, me ajude a pregar, a árvore não chama atenção. Aleluia. A árvore não impressiona ninguém. Aleluia. Tinha outras árvores melhores. A madeira mais bonita, mais reta, mais maleável, Aleluia. chamava mais atenção, a população gostava mais. Mas sabe qual é a diferença da madeira boa para aquela que é feia, para aquela que é torta? É simples. Quando vem a tempestade, a que é feia ainda está de pé. Meu Deus. Quando vem o dia mau, a que é torta ainda continua de pé. Aleluia. Quando vem a calúnia, aquela que não serve, ela continua dando fruto. Meu Deus. Quando vem o dia da perseguição, aquela que não tinha mais valor para eles é a mais florida. Glória a Deus. Quando vem a tempestade, quando vem o calor, quando vem um animal tentando comer, quando vem alguém tentando derrubar a árvore, ela não cai. Por quê? Porque a palavra é simples. Tem pessoa que pode até chamar mais atenção que você. Tem pessoa que pode ser melhor do que você. Tem pessoa que pode andar mais vestida, pode falar mais eloquente, mas melhor do que chamar atenção, melhor do que você falar bonito, melhor do que você andar bonita, é você permanecer de pé no dia da tribulação. Por quê? Porque tem gente que é bonito, tem gente que sabe pregar, tem gente que conhece a palavra, mas quando você olha para trás está caído. Mas tem gente que é mais ou menos, tem gente que busca, tem gente que não anda bem vestido, tem gente que não sabe falar bem, tem gente que às vezes nem terminou o ensino médio, mas está de pé, está dando fruto, está florescendo, o animal não está comendo, o inseto não está destruindo. Por quê? Porque o que importa não é quem você é, o importa é onde você está alicerçado. O importante é quem está te segurando, o importante é quem está sustentando a tua vida, o importante é quem é o teu escudo. A palavra no Salmo 125 é simples. A palavra do Senhor vai falar que assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo. Mas no Salmo 18, Deus vai virar, o salmista vai falar: o Senhor é o meu escudo. Isso me chama a atenção. Jerusalém é tida como uma cidade fortificada por causa das montanhas. Então era difícil, quase ninguém atacava Jerusalém por conta daquela montanha. Então era mais fácil tirar o povo da cidade e atacar nos vales, atacar nas planícies, do que invadir. Então o que quer dizer? Mas aí chega gente que começa a se exibir, começa a ficar soberbo. Eu estou de pé porque eu sou bom, eu prego porque eu tenho talento,
eu faço porque eu sou assim, eu tenho porque eu tenho condições. Aí Deus tem que falar, virar para o povo no Salmo 125: ei, você pode estar revestido com monte, mas se eu não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Amém. Se eu não edificar a casa, em vão trabalha aquele que edifica. Se eu não guardar, cai. Se eu não levantar, cai. Se eu não abrir a porta, fecha. Porque é Deus falando: se eu não for o teu escudo, tu não fica de pé. Aleluia. Era o Senhor falando para Jerusalém: Jerusalém, você pode até ter montanha do seu lado, mas se eu sair de perto de você, você não dura 1 minuto. É, meu Deus. Então, antes de você pensar que é alguém, eu venho falar para você, antes de você pensar: ei, você só está de pé porque o Senhor, Ele olha para você, tá? Você só está de pé porque você tem valor para o Senhor. Porque se o Senhor Ele virar o olho de você como Ele fez com Saul, você já está indo embora há muito tempo. A palavra do Senhor vai falar que Jeremias, ele vai pegar o vaso e ele vai amassar o vaso. Ele vai quebrar o vaso. Só que chegando aqui, aí, às vezes você me pergunta: Alejandro, mas a madeira é feia, mas a madeira é torta, a madeira ela não presta, cheia de espinho. Para que Deus quer essa madeira? Aí Deus me lembrou de um louvor que para muitos é de criança. Aí Deus falou assim comigo: você se lembra daquele louvor assim, ó? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, a sua vida era torta. Mas um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, tudo que era fora do lugar, tudo que não tinha jeito, tudo que era um caos na vida daquele homem, Jesus endireitou. Aí isso me chama a atenção. Por quê? Porque na mão do homem a madeira não presta, mas na mão de Jesus o que está torto vai ficar endireitado, o que está um caos vai ficar em casa. Se lembra do vale de osso seco? A palavra do Senhor vai falar que o profeta Ezequiel ele vai profetizar, e ele está ouvindo ruído, osso encaixando no osso. Era uma bagunça aquele vale, era vários ossos, não sabia quem era osso de quem. Mas quando profetiza, quando o Senhor ele abre a boca, o que está um caos vai ter que se endireitar, o que está torto vai ter que se endireitar, o que está fora do lugar vai ter que se encaixar. O que você pensava que não ia ter mais jeito, Deus vai dar um jeito. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai falar em Isaías: ele é o Deus que endireita o caminho torto, que levanta o vale, que abaixa a montanha. Por quê? Porque se tiver algum caminho que está obstruído, Deus vai reconstruir, mas o caminho vai ficar da forma que Ele quer, o vaso vai ficar da forma que Ele quer, a madeira vai ficar da forma que Ele quer. Mas você não entendeu ainda, que eu vou te explicar por quê. Aí os homens não querem a madeira. Aí me chama a atenção, Deus vai me levar lá em Moisés. Deus vai virar para Moisés: Moisés, você vai construir, eu quero que construam a arca e o tabernáculo. Aí a palavra do Senhor vai falar que quando Ele dá todas as instruções, está na hora de escolher a madeira. Aí o Senhor vai virar para Moisés: Moisés, eu quero a madeira de acácia. Aí vamos conjecturar: mas Senhor, tem madeira melhor. Aí o Senhor fala: não, eu quero ela. Mas Senhor, ela é torta, mas eu quero ela. Mas Senhor, ela é cheia de espinhos, é dura, mas eu quero ela. Senhor, mas ela é feia, não tem problema, cobre de ouro por dentro e por fora, porque ela vai ficar do jeito que eu quero. Você vê aquela arca bonitinha sendo levada? Ela é recoberta de ouro por dentro e por fora. Mas sabe qual é a natureza da árvore? É a cássia. Mas está bonita, por quê? Porque na mão do Senhor o que está torto vai ficar endireitado, o que era feio vai ficar modelado. Por quê? Porque Deus sabe tratar do que é teu. Sabe por que Deus está pegando a madeira que ninguém quer? É falando assim: eu sei tratar, eu sei cuidar, eu vou botar do jeito que eu quero. Mas o que me chama a atenção é que Ele vai falar: cobre de ouro por dentro e por fora. O homem, ele tem métodos diferentes de trabalhar. Deus, quando Ele vai trabalhar, Ele começa por dentro, depois Ele vem por fora. Primeiro Ele vai mexer dentro do seu coração. Primeiro Ele vai tirar a sujeira, primeiro Ele vai tirar o que não presta. Aí depois de tratar dentro, Ele vai tratar por fora. Por quê? Porque não adianta nada você estar feia por dentro, você estar imunda por dentro, e por fora você está bonitinho. Tem que estar reluzindo aquilo que está dentro de você.
Tem pessoas hoje em dia que por fora tá bonito, por fora tá parecendo que é vaso, mas por dentro tá cheio de sujeira. Aí Deus não quer, Deus não usa sujeira, Deus não é lixeiro. Minha mãe, quando pregou lá, minha mãe falou que Deus não é lixeiro. E eu entendi a palavra. A palavra do Senhor vai falar que quando Jeremias ele vai no Vale de Inom, o Vale de Inom, naquele tempo, na tradução é Guinom, ou então Guiena. Por quê? Guiena, no Novo Testamento, é a tradução do inferno. Aí isso me chamou a atenção. O rei Josias, quando ele chega naquele vale, porque estavam adorando ao deus Maloque e estavam sacrificando seu filho, ele vai destruir aquilo. E vai acabar com aquela abominação. E aquela casa que era a casa de Deus se torna lixeiro. Aí isso me chamou a atenção. A palavra do Senhor vai falar que o profeta Elias ele vai disputar. Os profetas de Baal, né, na verdade, vão tentar disputar com o profeta de Deus. E na verdade, naquele lugar, ele era tido como a casa de Deus. Só que a casa de Deus agora virou casa de Baal. Aí Deus ele tem que trazer de volta a essência. Por quê? Aí Elias vai falar: ei, sabe por que Elias ele está falando? Grita mais alto. Por quê? Porque ali era considerada a casa de Baal. Era considerada a casa do Deus deles. Então, se eles estão na casa do Deus deles e eles estão gritando, Deus não está chamando, o Deus dele não está atendendo ele, o Deus dele deve ser surdo. Se eles estão clamando e o Deus dele não está vindo, o Deus dele deve estar de folga, não deve estar em casa. É por isso que ele está falando: chama mais alto, grita para ver se ele deve estar viajando, deve estar tirando folga. Por quê? Porque aí era Elias falando: não é a casa do Deus de vocês? Chama ele para ver se ele está em casa. Chamava e não vinha. Quando Elias ele vai consertar o altar, ele ora uma vez, Deus atende na hora. Por quê? Era Deus falando: ei, aqui não é casa de Baal não, aqui ainda é minha casa. Ei, a terra ainda é minha, o povo ainda é meu, o altar ainda continua sendo meu. Ei, eu quero falar para você que não importa qual é a sua qualidade, não importa quem você é, ei, o vaso ainda é dele. Ele trata da forma que ele quer, ele usa da forma que ele quer e ele vai deixar da forma que ele quer. Aleluia. Aí ele vai pegar o vaso e vai quebrar. E eu falei: o que Deus não é lixeiro? Por quê? Porque tudo que era descartável era jogado no Vale de Inom, era jogado em Tofete, ou em Guiena, no inferno, ou no lixeiro, no monturo. Por quê? A palavra é simples. Muita gente prega: o vaso quebrou, está na mão de Deus. Não. Aí é complicado. Naquela época, o vaso quebrou, não tinha reciclagem. O vaso quebrou, é lixo. É lixo. O vaso está rachado, É lixo. não tem cera, filho, é lixo. O vaso não presta. Por quê? Porque o vaso que era Judá e Jerusalém estava entornando líquido. Tanto líquido que estava dentro do vaso e tanto vaso não prestava. Aí a palavra do Senhor vai falar: eu vou esvaziar a cidade. Quando Deus fala esvaziar a cidade, ele está fazendo um trocadilho. Por quê? Porque a palavra hebraica para vaso vem de bakbuk, que significa esvaziar, ou goda, que sai do gargalo do vaso. E quando Deus fala: eu vou esvaziar, é Deus falando: eu vou entornar o que não presta. Eu vou tirar aquilo que não está me servindo. Por quê? Porque Deus não bebe sujeira. Deus não aceita qualquer coisa. Deus não é Deus de qualquer coisa. Deus não é lixeiro. Ei, quando Deus ele quer o melhor vaso. Amém. Ele quer o melhor produto. Amém. A palavra do Senhor vai falar que quando a mulher vai quebrar o vaso de alabastro, aí aquilo me chamou a atenção. O que tinha mais valor? Era o vaso ou era o que estava dentro do vaso? Estava dentro, o perfume. Era o perfume. Aí isso me chama a atenção. Ei, o que tem mais valor? É você ou é o que você carrega? O que tem mais valor? É o seu exterior ou é o que está dentro de você? Amém. Ei, se você quebrar o vaso hoje no pé de Jesus, o perfume vai ser bom ou vai ser sujo? Se você se derramar hoje aos pés de Jesus, o líquido vai sair bom ou vai sair sujo? O que você vai derramar nos pés de Jesus hoje? É forte. Porque se for derramar goteira, se for derramar sujeira, nem derrama, porque ele quebra o vaso e joga fora. Aleluia. Então é melhor você se limpar hoje, se renovar hoje e derramar dia após dia Glória a Deus. um perfume agradável, uma oferta melhor, um culto melhor, uma entrega melhor. Aleluia. Do que entregar de qualquer maneira. Então é isso que eu quero deixar para a igreja. O que eu quero deixar para a igreja aí?
o vaso não é insubstituível. A palavra do Senhor vai falar que Lúcifer é o portador da luz. É o significado de Lúcifer. Portador da luz. O que é portador? Carrega. Aquele que carrega a luz. Lúcifer ele vai se ensoberbecer e querer ficar igual a Deus. Aí Deus envia a resposta: Miguel, ninguém é como Deus. Ninguém é semelhante a Deus. Ei, Lúcifer se pensou insubstituível. Ninguém é como eu, ninguém é igual a eu, ninguém faz a minha função, ninguém prega como eu prego, ninguém canta como eu canto, ninguém é usado como eu sou usado. Aí Deus teve que tirar Lúcifer e botou Miguel, porque, ei, você é só uma peça. Se eu quiser eu faço outra do mesmo material. Se eu quiser eu boto outro lugar no lugar do mesmo material. Sabe qual é a qualidade do olheiro? O vaso quebrou, jogou fora, tranquilo, ele ainda continua tendo mais massa e vai fazer do mesmo jeito que era o outro e vai colocar no mesmo lugar que estava o outro. Ei, eu venho falar para você que você pode ser até mais bonitinho, pode até ser mais ilustre, mas se Deus não quiser mais, Ele vai tirar e vai colocar outro no lugar, porque você não é insubstituível. Então guarda essa palavra no teu coração. Se Deus quiser trocar, Ele troca. Se Deus quiser mudar, Ele muda. Por quê? Porque Deus usa quem Ele quer, da hora que Ele quer, do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer. Então, independente de quem você é, às vezes falaram pra você: não, você não presta pra estar aqui não. Ei, se Deus te chamou, Ele vai usar você do jeito que Ele quer. Você pode não ter qualidade, pode não ser ninguém, mas eu já ouvi e tenho vivido que Deus, Ele continua pegando gente do monturo, do lixo. Como disse Ana no cântico dela, Deus pega do monturo e coloca sentado entre reis. Do mesmo jeito que Ele exalta, Ele abate. E do mesmo jeito que Ele abate, Ele também exalta. Do mesmo jeito que Ele coloca na posição, Ele também tira. Fica com essa palavra no seu coração. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia.